Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sino para receber uma notificação a cada novo vídeo. Olá, estamos chegando com mais um Conversa com Morley, o nosso bate-papo semanal, quando falamos sobre empreendedorismo. Empresas que surgiram, que deram certo, que subiram, hoje são exemplos de sucesso de empreendedorismo em nosso país. Hoje nós vamos conversar com um empresário que contrapõe a determinadas frases que muitas pessoas dizem por aí que ele está desse jeito porque deu sorte. Não é por aí não, vocês vão ver que não é assim. O sucesso não cai do céu e não tem nada de graça também nesse mundo. Não é não, Stefano? Uhum. Você concorda com isso? Em gênero, número e grau, Arley. Stefano Scalon Cruvinel da Evide Júri. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar só um spoiler aqui da nossa entrevista. Ele passou do zero a 350 milhões de reais em 7 anos de atividades. Você vai saber dessa história já. Primeiramente, antes de começarmos a nossa conversa, o Stefano, nós vamos tomar um café. Não é um café qualquer, não. É o café Cajubá. Café Cajubá é essa delícia que você que viaja muito, você não deve encontrar o café Cajubá por aí, né? Onde você anda. Quase nunca. Pois é. Então, pensando nisso que o Café Cajubá abriu o seu site, é o www.cafecajubá.com.br. Você que mora fora da região de Uberlândia e não encontra o produto, você pode encontrá-lo acessando o nosso site www.cafecajubá.com.br. Você vai ter acesso a todo o mix de produtos do Cajubá. Faça o seu pedido e ele vai chegar na sua casa. Café Cajubá, que é garantia de qualidade. Vamos lá, Stefano. Como é que é essa história, esse pulo do gato aí? Você, em 7 anos, você deu um salto desse tamanho em termos de faturamento e de tudo. Como é que é isso? A história nunca começa no início empresarial, né? A história começa desde ali do nascimento da pessoa, a criação, o berço, né? E da cultura que é permeada em cada família, né? Uhum. Eu venho de origem simples, do interior de Minas, onde, de alguma maneira, eu precisei me provar para atingir determinados resultados que eu queria. Então, com aproximadamente... Estamos em 2023, 23 anos atrás, no anos 2000, mais ou menos. Uhum. Eu tinha uma ansiedade muito grande por gerar resultado para mim. Então, eu queria ter bens, queria ter coisas. Você tinha que idade nessa época? 36, 23, eu tinha 13 anos, mais ou menos, de idade. 13, 14 anos. Uhum. E eu vi uma oportunidade naquela época de ajudar alguns microempreendedores, profissionais liberais, a ter um mini projeto ali chamado Sala de Espera, que tinha uns kits de revistas das editoras, né, que eram de coleções atrasadas, né, coleções que não venderam, mas eram revistas novas. Eles montavam esses kits de revista e revendiam a um preço de uma assinatura de uma revista. Salvo engano, na época, R$35 era um kit desse, com 15 revistas. Eu adquiri esses kits na casa de R$12, tinha um custo de entrega de mais ou menos 2, né? Motoboy e tal. Então, oferia um lucro aí de mais ou menos aí de R$10 a R$20 por kit. Só que isso era mensal, né? E eu tinha mais de 200 clientes na cidade de Sacramento que eu atendia. Então... Lá com aquela idade, faturando aí líquido mais de 7 a 8 mil reais, isso em meados do ano 2000. Hoje,
já seria um valor muito significativo. Em cidade pequena ainda, né? Minúsculo. A gente está falando de uma cidade de 15 mil, na época, 18 mil habitantes. Sacramento. Sacramento. Isso. Minha família é toda de lá. Tanto de pai quanto de mãe. Terra do Lima Duarte. Exato. O Lima é do Desemboque, né? Mas é tudo ali, né? É tudo no eixo. Então, minha história com vendas começou aí, né? E aí foram os primeiros resultados que eu fiz na minha vida. E aí, indo um pouquinho mais para frente, trabalhei em grandes empresas de tecnologia, qual sou muito grato também. Aprendi muito dentro dessas empresas. Mas também percebi algumas oportunidades. Vou chamar de oportunidades, né? Certo. De algumas práticas que não são as melhores práticas de vendas. E aí, fui migrando de empresas de tecnologia, buscando alguma que fosse compatível com o formato que eu acreditava ser o correto. Isso já fora de Sacramento? Muito, muito. Fora de Sacramento, já fui morar fora, estudei fora, fiz colégio interno, por opção, sempre buscando algo mais. Tive uma coluna no jornal da minha cidade com apenas 19 anos, assinei lá por 2 anos, legal. Escrevia toda semana. Um jornalista enrustido. Na verdade, a minha primeira opção foi jornalismo, a segunda foi direito. A minha família não permitiu jornalismo. Então, você foi inteligente. E aí, enveredando para essa área, né, de comunicação e querendo fazer algo diferente. Eu sempre tive vontade de fazer coisas que não foram feitas. O normal, o simples, nunca me chamou atenção. Certo. E isso até hoje. Eu sou um insatisfeito por natureza. Se você falar que eu estou me portando aqui nota 10, eu vou falar que eu fui nota 9,5 e vou buscar o 11. Faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa. Eu sou um insatisfeito por natureza. E aí, dentro desta lógica, fui estudando, tive essa coluna também, a coluna chamava Qual é a Sua Opinião? Eu falava sobre política, economia e direito, relacionando os 3 temas em uma época que era extremamente controverso ficar criticando o cenário político brasileiro. A internet não era ainda o que é hoje, né? Não, nem perto. Não. Nem perto, não era difundida. Bom, daí para frente, tive uma carreira, tive uma revenda de tratores com meu pai, né? Consegui lograr êxito buscando aí em vendas resultados. E conheci esse negócio chamado tecnologia, por um acaso na minha vida. E percebi que tecnologia era o futuro. Isso há muitos anos atrás. Estou falando aí de... Hoje, tecnologia é a base de sustentação da sociedade. Você não vive sem. Tem tecnologia que hoje... básico, né? Só que é básico e gera uma relação de dependência, né? Existem riscos inerentes a isso. Hoje. Retroagindo a 15, 10 anos atrás, tecnologia era só um setor em expansão. Mas era visto tecnologia como gasto das empresas. As empresas preferiam investir em mesas, ativos, ar-condicionado, antes de investir em sistemas, em tecnologia. Porque ainda não havia essa cultura. Eu me lembro bem dessa época. Hoje, eu recentemente estava conferindo uma palestra na Universidade Federal de Uberlândia e o que eu disse para os alunos foi o seguinte: quem aqui gosta de ficar sem água? Todos eles falaram que não gostavam. Vocês preferem ficar um dia sem água ou sem celular, internet? Todo mundo levantou a mão na palestra e disse que preferia ficar sem água. Então, o serviço tecnológico, tecnologia, é mais essencial que o serviço do DMAI. Isso é muito importante que todos tenham esse conhecimento para saber que existe uma relação de dependência. Então, dentro dessas Big Techs que eu atuei, eu percebi que essas empresas elas tinham um cunho muito mais capitalista, financeiro, atingimento de resultados, marcos financeiros, atingimento de metas audaciosas, agressivas, do que propriamente... Você trabalhava em empresas de tecnologia. Tecnologia. Foi onde você percebeu esse problema. Eu trabalhei em 4 grandes. A maior do mundo, de RP, a maior de tecnologia do mundo, depois a maior da América Latina e depois a segunda maior do Brasil. Certo. E aí, nessa sensibilidade, tive uma carreira muito meteórica nessas empresas. Cheguei a nível C-level rapidamente, jovem. Eu identifiquei que existe uma dificuldade das pessoas de entender o risco de comprar tecnologia. Porque
se existe uma relação de dependência, de desigualdade, o consumidor não entende do que precisa. O fornecedor sabe o que tem, mas na hora de ofertar, não oferta com tanta competência. Para acelerar a venda, acelerar o atingimento de resultado. Eu tentei, de alguma maneira, mudar esse ecossistema de dentro. E fui voto vencido. Migrei de uma para outra e vi que o modus operandi era um modus operandi de mercado, não era um modus operandi de uma Big Tech ao qual eu estava lotado. Selvagem mesmo, de certa forma. Sim. E isso é proporcionado também pela baixa cultura dos clientes em fazer uma compra responsável também. Então, o cliente tem uma pequena cota de responsabilidade aí. A Inconil Construtora está fazendo história no mercado imobiliário de Uberlândia. Numa visita à empresa, nós ficamos conhecendo quais serão os próximos investimentos na cidade. Coração da Zona Sul de Uberlândia. Vila Gávea está aqui atrás do shopping, né, do Uberlândia Shopping. É um complexo com 16 torres. Né? Nós estamos à frente desse projeto. Então, nós estamos trazendo o complexo World Trade Center, que são 3 torres comerciais. A primeira a gente lança agora, já em março, né, que é a primeira torre corporativa para médias e grandes empresas. Tá? Nós estamos fechando uma bandeira hoteleira de nome global também. Um dos pilares do Grupo Inconil é a inovação. Então, nesse conceito de inovação, nós estamos trazendo o conceito de senior living, dedicado ao público idoso, né? Mas aquele idoso ativo. Né? Nós temos assim, uma gama de serviços complementares ao condomínio, né? Que auxiliam ali o idoso no dia a dia dele. Então, assim, dentro desse contexto, eu só posso dizer que o ano do Grupo Inconil vai ser maravilhoso, entre outras novidades. E aí, falei, minha nossa, se eu não consigo mudar de dentro, como eu vou mudar esse ecossistema? E aí nasceu a primeira ideação da Evide Júri, né? Que era a Cruvinel Consultorias. A ideia era fazer... Só para contextualizar quem está nos vendo, Evide Júri é evidências jurídicas. É uma simplificação da sigla, da marca. Exato. Evidências de provas, né? Porque o que ganha processo é prova. Mas um passo antes, a minha ideação era: preciso prevenir as pessoas de que comprar sistemas é necessário, altamente necessário, mas é perigoso ao mesmo tempo. Você pode levar a empresa ao rumo do sucesso se o projeto for bem sucedido, ou você pode levar a empresa à falência. Tenho dezenas de clientes que a empresa deixou de existir porque o sistema entrou em produção. A empresa parou, operação mês, 2, porque o sistema não tinha condição de entrar em operação. E aí a empresa perdeu o controle operacional e deixou de existir. Isso não é divulgado, né, Stefano? Pouco divulgado. E quem divulga sofre muitas consequências, né? Tanto técnicas quanto jurídicas e até pessoais, às vezes. Bom, essa era a vontade, mas como todo negócio, e ainda não conhecia um pouco de startup, o conceito de startup nessa época, eu tinha uma ideia apaixonada de prevenir as pessoas, mas o brasileiro em si não tem cultura de prevenção. Existe um gap cultural nas coisas. Tem cultura de reação. Em primeiro ano, eu achei que eu ia abrir o escritório, ia chover clientes, porque eu sabia que tinha muito problema, que tinha muito risco, o cliente perdia muito dinheiro e que o projeto poderia, de R$500 mil, gastar R$2 milhões. Então, o que era? Todo mundo ia correr atrás de socorro. O que era uma consultoria de 40, 50, 60 mil para economizar R$1 milhão? É inexpressivo. Mas eu esbarrei, né? Fator cultural. Bom, primeiro ano de empresa foram 2 preventivos e 10 projetos de assessoria técnica para advogados e clientes que estão já no litígio judicial. E aí eu percebi que o caminho era o contencioso. E aí voltei para o mercado do direito sem ter a mínima vontade de voltar. Voltei porque eu percebi, como empreendedor... A base é jurídica, né? Que era mais quente ali, era mais eficaz ali. Numa amostragem de 12 meses, no período de ideação, prototipação da empresa, eu tive 10% dos clientes do que eu queria e 90% dos clientes do que eu nem achei que
seria contratado. Porque quando já existe um processo, já existe um risco do processo, que é o ônus da sucumbência. Além dele não recuperar o prejuízo daquele projeto que, na visão do cliente, é defeituoso, não entregou o que ele precisava, ele ainda pode incorrer em novos prejuízos e perder o maior ativo de nós todos, que é o tempo. São 10 anos de processo. A justiça brasileira é morosa. E o processo, com 10 anos, ele está de 3 a 5 vezes o valor da causa. Então, era uma ação de 1 milhão, ela virou 5. E a sucumbência média num processo desse... E o tempo correndo, né? O tempo correndo. Perdeu 10 anos da vida dele, numa ansiedade de recuperar aquele prejuízo. A ação era 1 milhão, virou 5. 15% de 5 é o prejuízo dele. 10 seria mais ou menos 500 mil. 15, 750 mil. Então, quase o valor da causa virou o prejuízo dele. Então, além de não recuperar o prejuízo, ele incorreu em uma potencialização daquele mesmo prejuízo. Com base nisso, eu vi que existe um mercado muito grande para eu atacar. Para levar a cultura de provas às pessoas. Que ganha um processo é prova. O advogado é o meio para se chegar à justiça. O juiz, normalmente, ele escala, ele nomeia, né, um perito. Exatamente. Para determinadas situações, inclusive nessa área de informática, de tecnologia, né? Mas parece que o mercado, pelo que você está falando aí, que a gente depreendeu aí até agora, é que o mercado não tem gente para exercer esse ofício de perito com precisão, com muita sabedoria, vamos dizer assim. Em termos. Tem muitos. Quantos milhares de profissionais de tecnologia da informação existem hoje? Muito bem capacitados. Só que o ambiente judicial não é uma capacitação simplesmente de tecnologia. É uma capacitação daquele ambiente, daquela situação em si. O juiz, ele não entende tecnicamente de nenhum tema. Mecatrônica, engenharia química, engenharia civil, caiu uma casa. Medicina. Tecnologia não é diferente. Então, ele precisa de um homem de fé pública, que é o perito, que ele nomeia, que dê esse conforto para ele julgar a situação. Um conforto técnico. Falar quem está certo, quem está errado. Qual foi o fato gerador daquela situação. E dizer o que aconteceu e por que aconteceu. Então, existem muitos peritos cadastrados nos tribunais do Brasil. A questão é, o cliente vai sozinho para uma ação judicial, ele vai só com o advogado. E aí o outro lado, normalmente a Big Tech, tem profissionais altamente certificados, tem contratos leoninos e protetivos à própria Big Tech que jogam em favor da Big Tech. Assim, veja, quem desenhou o contrato? Foi o cliente ou foi o fornecedor? Fornecedor. Quem entende tecnicamente do produto que deveria estar vendendo de forma correta? O fornecedor. Quem tem um especialista técnico naquela matéria? O fornecedor. Veja a relação de desigualdade existente. O cliente chega com um ótimo advogado, às vezes, mas talvez o primeiro processo dele contra uma Big Tech. Então, experiente no ambiente jurídico e inexperiente naquele tema, primeira vez dele. O cliente chega com um profissional de tecnologia que entende tudo do departamento de tecnologia, mas o ambiente judiciário, ele é um ambiente hostil, que tem que ter soft skill além de hard skill. Não tem que entender só de tecnologia, tem que ter habilidade de conduzir, tem que entender de direito, tem que entender de admissibilidade de prova. Não é qualquer prova de tecnologia que é admissível em ambiente judicial. Então, nessa relação de desigualdade, o que acabava acontecendo? O cliente chegava lá, comprou um projeto de R$1 milhão, gastou 2. Na visão do cliente, o projeto não estava atendendo, ele ingressou na justiça, tentou amigavelmente com o fornecedor, ele não quis devolver o dinheiro dele, ingressou na justiça. Ele tem 95% de chance de perder essa ação. Mesmo gastando o dobro. Porque o contrato é favorável a quem criou, os termos técnicos só o fornecedor compreende, a experiência jurídica de milhares de processos daquela Big Tech, a experiência jurídica dos advogados que defendem a Big Tech é mais alta, porque não é a primeira vez dele nesse tema,
E eles ainda têm um especialista do lado deles para acompanhar toda a etapa pericial. É uma briga feia, né? Uma briga desigual. Como fiel da balança, o que eu fiz? Como é que eu fui do zero a esse valuation de carteira de honorários em 7 anos? Eu comprei essa briga pelos meus clientes. Para bater de frente com as maiores empresas do mundo. Para inverter estatística de potencial de perda para potencial de ganho. E até hoje, nós tivemos um relatório desfavorável na nossa história. Revertemos quase todos os processos que atuamos à integralidade. Alguns não revertemos 100%, porque nós já fomos contratados em grau mais avançado do processo. Se tivesse, talvez, nos contratado desde o início, teríamos formatado as provas, teríamos apresentado ao perito oficial do juiz, e ele julgaria quem tem melhor evidência. O réu, ou o fornecedor de software, ou o adversário, porque a gente não atua só nesse tema, ou nós, que produzimos uma auditoria com um time multidisciplinar. Dando assessoria e conhecimento daquele tema, objeto dessa ação, tanto para o cliente quanto para o advogado do processo. Porque para ele é a primeira vez. Nós temos 2.000 auditorias no currículo e mais de 500 clientes. As faculdades de Direito, Stefano, não é que não se preocupam, não estão preparadas para esse tipo de matéria. É isso? Ou o Código Civil nosso não está preocupado com isso ainda? Está, e foi uma mudança de postura no código, no advento do CPC, né, o Código de Processo Civil de 2015 para frente, onde mudou. Ele tem todas essas narrativas, ele tem todas essas legislações, todos esses artigos que amparam. A questão é cultural no nosso país. O brasileiro, ele tem que, a analogia dos Estados Unidos, entender o que é um discovery. Nos Estados Unidos, se você vai entrar com um processo, primeiro existe um juízo de admissibilidade daquela prova, para depois você ser autorizado a ingressar com a ação. Aqui no Brasil, não. O que é o papel da EV de júri? O meu é passar essa cultura de provas antes de ajuizar o processo. E se não conseguiu fazer antes, que faça ao longo do transcurso processual. Veja, existe a etapa pericial, que é lá no primeiro grau ainda, antes da sentença. Então, às vezes, o cliente, o próprio advogado, acha que precisa de assessoria técnica só nessa etapa. Não. Como é que você vai escrever um recurso de apelação de uma sentença desfavorável para o seu cliente de mecatrônica sem um profissional de mecatrônica que compreenda mecatrônica e juízo de admissibilidade de prova para impugnar um relatório e voltar ao processo para o status anterior? É impossível cobrar o resultado do advogado. O cliente jogou o advogado, às vezes, por falta de cultura, numa guerra sem armas. As provas são as armas e as munições do advogado. E a EV de júri é a melhor empresa hoje do Brasil para fazer isso. Melhor é o título que eu gosto. Você trabalha com provas, né? Com provas, evidências. com evidências. Vou te fazer uma pergunta. Você discutiu com uma pessoa. E essa discussão foi pelo WhatsApp. E você vai processar essa pessoa com base nessa conversa de WhatsApp. Você vai pegar os prints, vai entregar para o seu advogado, ele vai ajuizar um processo indenizatório. Vai comprovar. Não pediu perícia no processo, porque você não falou, o seu advogado também não pediu a perícia oficial do juiz, você contratou, às vezes, até um escritório para formatar essa evidência ou você mesmo as fez. Você teve uma sentença favorável. Você vai falar, opa, pus a mão na taça, vou receber uma indenização daqui um pouco, né? Vai ter recurso, vai transitar em julgado e tal. Não. No grau recursal, a depender de quem está do outro lado com o nível de conhecimento sobre prova, eu vou inabilitar a sua prova. Por quê? Porque você não respeitou um negocinho chamado juízo de admissibilidade, ou seja, cadeia de custódia de prova. Um print de WhatsApp, ele pode ser uma imagem manipulada. Se você não tiver um hash, uma comprovação ou uma ata notarial que comprove que aquilo existiu mesmo, que aquela conversa existiu. existiu. Presta atenção, pessoal, isso é interessante. Que aquilo existiu, é inadmissível em ambiente judicial, ainda que seja verdadeiro. Ele vai conseguir anular o processo, anular a sentença e voltar tudo. A esse tempo, talvez você tenha perdido a sua conversa. E aí sua ação vai cair por terra.
tua indenização que você pediu 100 mil reais já vai estar em 300, 400 mil. Você vai perder essa ação e pagar 15% para o outro E lado. corre o risco, nesse caso, Stefano, de inverter a coisa? O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. O acusado passar a ser o acusador, no caso? Muito. Vamos pegar para implementação de tecnologia para ficar mais fácil. Você contratou um projeto com uma fornecedora de tecnologia. Vou colocar em números menores para ficar mais alcançável. 100 mil reais. Você iniciou o projeto, começou a adimplir os pagamentos. 10 parcelas de 10 mil. Na sexta parcela, você percebeu que o projeto tinha avançado um físico de 5%. Então, você pagou 60% do cronograma do projeto e avançou 5%. Você precisa chegar ao final para saber que esse projeto vai estourar? É uma conta matemática, né? Você vai lá e tenta conversar com o fornecedor e ele fala, não, vamos tentar terminar. Você fala, não quero mais. Para o projeto. Faltaram 40 mil reais. Você ingressou com uma ação judicial pleiteando o ressarcimento dos 60. Aparentemente uma ação simples, né? De provar. Nada simples. Você tem que entender quem é o seu oponente, quem é o seu adversário. O Manuel contra o Orley, vocês estão em igual patamar. A maior empresa de tecnologia do mundo contra o Orley, vocês não estão em igual patamar. Em todos os aspectos. Bom, 40 mil faltou. Ingressou com a ação. Existe um instituto no direito chamado reconvenção. É o virar a mesa. É exatamente o que você falou. O fornecedor vai dizer o seguinte, não só não te devo ressarcimento, como você me deve 40 mil. E alguns fornecedores, numa manobra ostensiva, processam o cliente numa ação monitória ou numa execução dos 40 mil das parcelas vincendas. Para colocar o cliente como réu no processo, porque é mais fácil defender como autor ou como réu. Vira a mesa. Não te devo 60, você me deve 40. E isso, na reconvenção, se você entrar com a ação primeiro, se você demorar muito, eles entram contra você. Você vai virar réu para discutir se você deve ou não deve 40 mil reais. A única chance que tem de voltar é um perito falar, não, o projeto não tinha condições de avançar, estourar o projeto, no formato do contrato não é possível terminar dessa forma e a venda foi feita de forma equivocada. Para chegar a esta conclusão, o cliente precisa de uma assessoria ultra especializada em provas, em conduções de provas, e em condução e assessoria consultiva para o advogado do processo ao longo de todos os autos. Aí entra essa empresa. Exatamente. A minha carteira de honorários, ela é uma carteira que é proporcional à carteira de ações dos meus clientes. Faça uma conta, eu tenho mais ou menos 500 clientes, tá? A nível Brasil, em 15 estados. Uma carteira 500 clientes. Mais ou menos. O número sobe, meu departamento comercial é muito assertivo, sobe muito esse número cada mês. E quanto mais os fornecedores vendem com essa hostilidade, mais insucesso tem, mais relação de dependência tem, mais problema com o Big Tech tem e mais o meu mercado está crescendo. Eu diria que eu não tenho 0,01% do mercado, eu tenho 500 clientes, 3 bi em ações e a minha carteira do 0 ao 350 é um percentual dessas ações. Como que foi a inovação que eu criei? Se prova é tão importante para decidir o rumo de uma ação, por que só o escritório de advocacia tem que ter um percentual da ação? Logo, é uma analogia simples.
Se o escritório depende do nosso trabalho assertivo e de qualidade para o resultado, por que, que eu tenho que cobrar só hora técnica? E aí é um conceito mais moderno de alavancagem. Eu prefiro cobrar preço de custo do meu cliente e não ter R$1 de lucro na minha operação e ter uma carteira de 350 milhões de honorário para receber. O meu cliente faz um investimento na linha de custo e eu fico com o lucro ao final dessa ação judicial. O meu comprometimento é proporcional ao nível de justiça que eu busco para os meus clientes. Você cobra pelo êxito, você recebe pelo êxito. Pelo êxito. O lucro. Certo. O custo o cliente paga. Por enquanto. Porque numa tendência de futuro eu não quero cobrar nem o custo do cliente, eu quero alavancar o cliente, eu quero financiar o meu cliente. Então, se eu iria cobrar 15% da ação, cobrando ali tabela de hora a preço de custo, existem algumas categorias. Primeira categoria é nível Amicus e auditor. São profissionais. Amicus são profissionais referência no tema no país. Deve ter 1 ou 2 no Brasil só. Eu, e tem mais um ou outro, mas não no tema ERP, software de gestão. Esse profissional pode cobrar a hora que ele quiser, porque ele é único e exclusivo no mercado. Ele é um profissional que influencia indiretamente as decisões do judiciário em virtude do conhecimento que tem. Em uma subcategoria tem os auditores. Estes auditores, eles cobram na faixa de R$ 1.500 por hora. Em uma terceira categoria tem os próprios peritos judiciais, que é na faixa de R$ 500, R$ 650 por hora, que é meu custo. Então, minha estratégia é envolver auditores por preço de perito, cobrar só o custo do cliente, 500 e pouco por hora, ter profissionais envolvidos naquele squad, naquele projeto que custam a mercado a 1.500, entregar um trabalho extra classe para o cliente, fomentar as melhores evidências para o meu cliente, para nosso perito judicial e nosso juiz julgar. Nessa linha, 94% de êxito dos processos em laudo, sentença, acordo. Acordos de ações de 400 mil logrados em 5,2 milhões de reais. O que fez eu fazer isso? Pensamento e DNA de disrupção. Pensar diferente. Ser um inconformado em fazer da mesma forma. Veja, é uma analogia muito simples. Se o que ganha processo é prova. E o direito oferece ferramenta para isso? Muitas. Só não tinha bons operadores. Se o que ganha processo é prova, se tem muitos peritos, mas são monoempresas, são apenas uma pessoa, normalmente um perito judicial ou até um assistente técnico por uma das partes, é uma fonte de receita extra, é alguém que é acadêmico naquele tema e quer ganhar mais dinheiro. O que eu fiz foi transformar isso em um business, em um negócio. Eu sou empreendedor do ramo de perícias. Eu tenho escalabilidade. Eu tenho peritos em 15 estados. Monitorados por você. Exatamente. Eu tenho um departamento de comercial, eu tenho um departamento de legal cleans, eu tenho advogados dentro do comercial para fazer o juízo de admissibilidade, para eu escolher qual cliente que vai ser cliente nosso. Não é o cliente que nos escolhe, somos nós que escolhemos o cliente. Eu tenho uma fila de espera hoje de 500 clientes para ser atendido e fechar. Não quer dizer que a hora que eu colocar a proposta, ele vai ter budget para me contratar. Mas eles estão em espera. E isso é 0,01% do mercado. Existe uma Big Tech que tem 9 mil processos contra ela. Eu devo ter uns 100 contra ela. O resto está pulverizado. O cliente sozinho, só com advogado, só com o gerente de TI da empresa, que nunca passou por aquele ambiente. É um ambiente desconfortável para ele. Vai colocar ele num ambiente de perícia judicial. Ele nunca viu aquilo, nunca viu um perito. Ele não sabe o que é aquilo. O outro lado vai, de alguma maneira, desestabilizar aquele profissional técnico. Vai induzir ele a erro. Então, o segredo está em pensar diferente. O que eu fiz? Simples. Eu pensei totalmente diferente do que o mercado pensou. Prova é importante, precisa do advogado, o advogado precisa de assessoria, o cliente precisa de assessoria, você não ganha esses tipos de processos de média e alta complexidade. Então, meu trabalho ele é quase que sine qua non, ele é preponderante para o sucesso da ação. Não posso cobrar, ou eu vou ter que cobrar auditor. Eu costumo dizer o seguinte, qual que é o conceito de insanidade? Você querer resultado diferente, fazendo a mesma coisa. Como é que eu vou fazer resultados diferentes se eu envolver times de peritos para convencer peritos? Mesma camada. Não.
Vou envolver auditores, amicus curiae, para convencer os peritos. Na prova, na técnica. Mas esse custo é alto para o contratante. Imagine um projeto de 100 horas a R$ 1.500 por hora, mais imposto, vai dar R$ 180 mil de investimento. Numa ação, às vezes, de 200, não... Mas tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena, tem que dar ROI para o nosso cliente. Para evitar isso, trago a preço de custo e fico com o earn-out, que a gente chama no mercado de capitais, ou uma taxa de sucesso no final da ação, que é exatamente o meu lucro. Tem um livro muito bom, recomendo a todos lerem, O Preço é o Lucro. O meu preço é o lucro do que eu vou gerar para o cliente. É a estatística negativa que ele tem indo sozinho, 94%, 95% de chance. Esse livro é você que escreveu? Não, esse não, mas eu estou escrevendo 3 doutrinas que vão... Uma vai sair esse ano e 2 no ano que vem. É uma pergunta, Stefano. O judiciário, o juiz que preside determinado caso, por exemplo, envolvendo uma big tech que você está na causa. Esse juiz, ele tem competência, vamos dizer, técnica para julgar isso? Para dizer que o seu trabalho foi bem feito, ou não foi bem feito, ou falta isso e falta aquilo? Não. Não. Por isso que ele nomeia um perito oficial do juízo. O perito que ele disserta tem fé pública. Tem fé pública e o juiz não está restrito no laudo do perito, mas ele vai ter que ter uma fundamentação muito forte para ir contra. O laudo tem que ser muito ruim para ir contra. Em grande maioria, todo mundo que é do meio de direito sabe, se você tem um laudo favorável, contundente, e tem lastro, né? Porque não pode ser um laudo sem lastro em evidência ou doutrina, alguma coisa nesse sentido. Você tem uma sentença de total procedência. Se você tem um laudo inconclusivo, você talvez não tenha nem parcial procedência na ação. Se você tem um laudo desfavorável, aí você tem um problema grande. Você vai ter uma sentença de improcedência. Neste ano de 2024, a Start Química, do Grupo Lima e Berger, completa 37 anos de mercado. É um conglomerado genuinamente brasileiro com mais de 3.500 colaboradores. São empresas nas áreas de embalagens, cosméticos e beleza, aditivos agrícolas, cuidados orais. A Start, empresa matriz do grupo, possui o maior mix de produtos químicos do Brasil, envolvendo limpadores, detergentes, desinfetantes, lava-roupa, amaciantes, etc. São mais de 35 mil pontos de vendas em mais de 2.000 municípios e exportando para os Estados Unidos, América do Sul, Europa e África. Stefano, você é especialista em contratos pela Fundação Getúlio Vargas. Como é que é isso também, hein? Eu costumo dizer que... Recentemente fui entrevistado pelo site J. Eles criaram um artigo muito bom, chamava Menos Tese, Mais Prova, para o direito tributário. Eu diria que hoje é mais conhecimento e menos currículo. Eu conheço muitos peritos que têm pós-doutorado, muita grade curricular e nenhuma expertise no tema. Nunca vi um software na vida. Então, eles não têm todo o background, aliás, eles não têm nem 1/10 do background necessário para analisar um caso. Então, veja, se eu vou analisar um caso de microfone, eu posso ser especialista em eletrônica. Mas se eu nunca produzi um microfone, se eu não trabalhei numa empresa de microfone da marca XPTO aqui, como é que eu vou julgar se esse microfone XPTO está bom ou ruim? Esse é o cenário que nós temos hoje dos peritos brasileiros. Os peritos brasileiros, eles normalmente são acadêmicos, com muita certificação e nenhum conhecimento notório no tema. O que acaba ajudando muito as big techs. Então, torna ainda mais preponderante para o sucesso quem é que está do lado de provas, da assessoria, do lado do cliente, da parte oprimida da história. Cada vez mais vai ficando necessário isso. Então, uma coisa que eu falo, eu tenho dezenas de certificações internacionais, estou escrevendo 2 livros simultâneos, vou publicar até o ano que vem pelo menos 4 doutrinas, uma delas exclusiva, vai ser o primeiro manual de contrato de software do Brasil. Só que isso é para levar cultura e conhecimento. Não adianta ficar restrito em mim isso. Cada cliente que eu fecho, cada advogado que confia no nosso trabalho, é uma criação de cultura. O que eu quero que você saia daqui hoje
é com o conhecimento que você chegou sem ele. Que não basta, num processo de média e alta complexidade, um advogado. Precisa de um perito. Voltando ao nosso Código Civil, Código de Processo Civil também. Hoje, pelo que você está falando aí, o que tem de processos envolvendo essa área de tecnologia e tudo mais é uma barbaridade, né? Centenas de milhares. E o nosso código não está preparado para isso. Tá. Está preparado. Tá. No código tem previsão que tem um perito judicial, tem os ritos, tem os formatos. Pode ser melhorado, tá? Tem os ritos, tem o formato, tem a Mas figura. essa necessidade de um perito para determinada causa é geral. Não fala ali, por exemplo... As partes podem solicitar ou o juiz pode solicitar de ofício. Se as partes não solicitarem, significa que é a questão cultural. Eu acho que não precisa, o advogado às vezes quer acelerar o processo, porque o risco é do cliente, tem muito isso. Imagina, você vai ingressar com uma ação, ele acha que é uma relação contratual lá com a empresa de software, que o projeto não entregou. O não entregou é subjetivo. Na visão dele, não entregou. Na visão do fornecedor, ele prestou o serviço. É a mesma coisa dessa questão cultural, né? Meio empírico isso, né? Meio, sei lá. É subjetivo, né? Para cada um. Para o cliente, não entregou o projeto da forma que ele queria. Para o fornecedor, ele vendeu o que ele tinha. Existe um abismo aqui no meio, né? Você tem que sanear com provas. Então, as partes devem especificar que querem prova técnica, prova pericial. Só que, às vezes, o próprio advogado, às vezes, o próprio cliente, não querendo investir na ação, porque ele já está em prejuízo, ele vai ter que investir em cima de um prejuízo, não é muito legal, na visão mercadológica, ele não especifica, na especificação fala que não quer prova pericial e vai direto para a audiência de instrução e julgamento ou até mesmo a sentença. Só que aí a relação é puramente contratual e o contrato é totalmente protetivo às techs. Sei. E aí ele vai perder a ação. Então a única chance que ele tem de ganhar essas ações, ou pelo menos num cenário de probabilidade mais relevante, é ter prova técnica. Só que tem que ser muito bem conduzida, porque senão vem inconclusivo às vezes, ou até mesmo desfavorável. Porque o outro lado também tem preparação nisso. E corre o risco da Big Tech mover uma ação contra o cliente. Se tiver parcela vincenda, ele pode fazer a reconvenção dentro do próprio processo, ou ele pode ele mesmo entrar com outra ação, buscando as parcelas vincendas ou vencidas que o cliente não pagou. Porque na visão ele não pagou porque o projeto não estava funcionando. Só que para a visão do fornecedor ele não pagou e deu causa à rescisão contratual. Então veja que os contornos são hostis. Tem um vale escuro aí no meio, né? Tem um vale gigante. Então, o que eu fiz? Pegar esse vale, pegar esse desconhecimento e começar esse barco aí de mercado de criar a cultura de provas. Em cada pessoa que eu converso, em cada palestra que eu dou, em cada entrevista na TV que eu dou, que existe risco em um processo judicial. Que não adianta ir sozinho. Não cobra do seu advogado o resultado sem você dar as munições, os insumos para ele. Os insumos são as provas. Você não entende de prova, o seu cliente não entende de juízo de admissibilidade de prova e muito menos prova tecnológica, mecatrônica. Ele não é da área dele, é estranho ao conhecimento jurídico. O juiz também não. O perito, ele é um acadêmico no tema sem experiência no microfone, que eu dei de exemplo. Esse cenário proporciona facilidade para quem? Para quem lesou ou para quem foi lesado? É Davi contra Golias. Você está chutando a canela do gigante. Se você não arrumar alguma coisa para você chutar com força que ele agacha, você não vai ter chance nenhuma. Stefano, nosso tempo, infelizmente, já está meio no talo, mas o microfone está à disposição para as suas considerações, outras informações que você queira trazer sobre esse assunto, assim, que é tão atual e tão difícil de entendimento ainda para muita gente, né? Eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar para todo mundo é que quando você enxergar um problema, pare e gasta tempo para pensar na solução. Você pode estar ajudando alguém. Quando você tem algum propósito altruísta, um propósito de ajudar pessoas, você não vai ganhar dinheiro no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano. Igual eu não ganhei nos primeiros 5, 6 anos. Só que, do 7º ano em diante, você começa a colher aquilo em níveis que você sequer imaginou.
Meu sonho era ter uma carteira de ações judiciais de 100 milhões. Minha carteira contra a Big Tech passa de 3 bi hoje. Bi. Que são as ações dos meus clientes. Meus honorários são um percentual, uma fatia desse bolo. Somando os outros tipos de ações, passa de 5 bilhões de reais. Se você colocar que eu tenho laudo, sentença ou acórdão favorável em 94% dessa base, e uma média de honorários ad êxito de 18%, é só você fazer um cálculo matemático. Vai para 7 bi por aí, ou mais. Colocar 18% de 5 bi, se fosse 20, 10% de 5 seria 50 milhões, né? Não, peraí. 10% de 1 bi seria 100 milhões de honorários. 500 milhões de honorários. 18%, mais ou menos quase o dobro disso. Então eu teria quase 1 bi de honorários se eu ganhasse tudo. Mas eu não estou ganhando tudo. Estou ganhando 94%, mas eu não controlo o futuro. Para 94% de tudo é razoável. Você fala, mas onde é que está os 350? 350 é só a carteira de honorários contra a Big Tech. Então eu escolhi um lado da mesa. Meu lado é o oprimido. Por 2 motivos. Primeiro, foi o propósito. Segundo, eu não tinha pensado nisso. As Big Techs têm alta liquidez para pagar essas indenizações. Isso não é dinheiro para eles. O que é 100 milhões de reais para uma empresa norte-americana que é líder mundial? Troco, né? Nem troco. Converte isso em dólar. A mensagem que eu passo é, quando você achar alguma coisa que você realmente acredite e que possa ajudar alguém, invista nisso, porque eu sou a prova viva e respirando que é possível. Fui desacreditado por todo mundo, Orley. Ninguém acreditou. Todo mundo falou, você vai bater de frente com as techs mais poderosas do mundo, o homem mais rico do mundo, ou era o homem mais rico do mundo, dono de uma empresa de software grande. Eu falei, mas eu gosto de desafio difícil. Eu escrevi uma coluna no jornal com 19 anos, 18 anos, falando sobre política, economia e direito, falando sobre política, numa cidade de 15 mil habitantes. Isso não é desafio para mim. Já coordenei campanha política, já fiz um monte de coisas na minha vida. Já vendi revista, porta a porta, faturando 8 mil reais por mês em um ano 2000. 8 mil hoje é um baita de um salário. Imagine nos anos 2000, onde o salário mínimo acho que era 120 ou 180 reais. Então, acho que... É questão de buscar oportunidades e usar essas oportunidades. E ajudar as pessoas. A minha insatisfação é quando o cliente não fecha comigo, porque eu sei que ele vai ter um problema gigante na ação e vai voltar. Eu vou cobrar mais caro, mas eu preferia fechar antes. Porque eu não consegui criar cultura naquela pessoa. Eu não acho que precisa, tanto cliente quanto advogado. Essa é a minha insatisfação, porque eu sei o que vai acontecer lá na frente. Eu já vivenciei isso milhares de vezes. São 30 mil horas de estudo em cima disso. São 550 clientes atendidos. Fora que só meu departamento de compliance deve ter analisado esse ano mais ou menos umas 2 milhares de processos desse mesmo tema. Então não tem surpresa para mim. Então eu acho que as pessoas têm que entender isso, entender essa cultura de provas, que não basta isso. E principalmente nessa questão de empreendedorismo, olhar a coisa, olha para o presente, mas olhando para o futuro. Eu fiz isso, eu falei, opa, peraí, eu não quero só ser um riquinho cobrando R$1.500 por hora. Eu vivia muito bem ganhando hora de auditoria. R$1.500 é uma hora significativa. Mas eu ia ter que vender e eu mesmo entregar, eu não ia ter escalabilidade. Que tal trazer esse apreço de custo, ajudar a potencializar? Eu fecho 10 vezes mais clientes, cobrando 2/3 a menos. Olha a matemática simples aí de compensação. E fico dono de um percentual, viro sócio dos meus clientes nessa empreitada aí. É só pensar um pouco. Tá. Não recebi nem uma fração disso ainda. Mas eu tenho 500 milhões de reais aí. Entre 500 e 800 milhões para receber no futuro. Essa é só pegar uma carteira de 5 bi. Vamos pegar só a Big Tech, 350 milhões no mínimo aí para receber nos próximos 10 anos, mas eu sou muito novo. Eu tenho esse tempo. Que idade você tem? 36 anos. Menino. Comecei com 29 a empresa. Em 7 anos a empresa.
E comecei essa cultura. Qual foi o maior desafio meu? Escalar um negócio que é totalmente não escalável. Como é que você escala um escritório de perito? Assistente técnico, perito, auditor, enfim. Falei, mas peraí, não é porque não foi feito que eu não sou capaz de fazer. Ninguém tinha feito o computador, o celular, o iPhone. E alguém foi lá e fez e foi precursor de algo. E foi isso que eu fiz. Acreditei nesse sonho empreendedor lunático. Super atual, né? Super atual. É o que está aí. Tive a visão de futuro que realmente tecnologia seria de futuro e de presente, que seria o berço da sustentação da sociedade. Investi nisso, trabalhei nas maiores, aprendi muito, sou muito grato a essas empresas. E hoje eu sou um dissidente que bate de frente com eles em prol dos meus clientes. E hoje eu posso dizer que antes eu era o louco, depois do resultado eu sou o visionário. Porque antes de ter o resultado, você só é o louco que sonhador, que isso é um absurdo. É o visionário que dá exemplo também, né? De empreendedorismo, né? Por isso que é a linha. Então, primeiro escritório a cobrar êxito, primeiro escritório a ter assessoria de imprensa, primeiro escritório a ter escalabilidade, primeiro escritório a atuar em 15 estados, primeiro escritório a ter um dono que está ali presente, mesmo tendo uma escalabilidade, tendo centenas de pessoas que trabalham com a gente. E que entende do assunto. Que entende do assunto e que tem um salário emocional de estar sempre para o lado oprimido. Eu sempre escolho o lado oprimido. Por isso que eu falo para todos os meus clientes, não é você que me escolhe, sou eu que escolho. Primeiro eu quero saber se você está certo. Se você estiver certo, nós vamos ter uma briga juntos. Você vai ter que investir, mas nós vamos ter uma briga juntos. Se você estiver errado, não te admito como cliente. E se eu descobrir que você está errado no meio, eu te demito como cliente. Eu já fiz isso 2 vezes. Por quê? Porque a minha palavra não faz curva. Um técnico não é igual um advogado que argumenta em prol do cliente. Um técnico fala A. Ele não pode mudar de diretriz em um outro cliente. Não tem o mais ou menos, né? Não tem o A. Linha não há 2 linhas. A é A. Então, Orley, empreender é ser um pouco louco, um pouco visionário, acreditar num propósito, num sonho, olhar para o hoje é importantíssimo para pagar a conta do mês, mas olhar para o futuro. Envolver as pessoas num sonho, num propósito. E aí, é aí que você muda um formato. Quando eu comecei, eu achei que ia ser 100 milhões de honorários absurdos. Estamos em 5 bi. Quando eu comecei, nem advogado me atendia. Hoje eu converso com um ministro, com um desembargador, virei a referência no tema no país. Você acha que eu imaginei que isso ia acontecer? Hoje, inverti a estatística de 95% de chance de perder para os meus clientes 94% de chance de ganhar. Hoje eu sou um dos profissionais de perito mais bem remunerados do país. Por quê? Porque eu não olhei para o hoje, eu olhei para o futuro. Então, acho que essa mensagem que eu queria passar. Olha para frente, não para o presente. Stefano Cruvinel, foi um prazer enorme. Tenho a certeza que você deixou uma gama razoável aí de ensinamentos para quem nos acompanha em nossa conversa com o Orley. Te agradeço pela oportunidade. Sucesso cada vez mais. Obrigado. Encerramos mais este Conversa com Orley. Nos acompanhe em nosso canal no YouTube e em nossas redes sociais. Até a próxima.